vai dar certo. Aí. Pode continuar, por favor. Ok. Então, 10. Progresso permanente da doutrina espírita. O projeto de Kardec visava dar continuidade ao trabalho que fazia em suas pesquisas do espiritismo, elaboração dos princípios a partir do ensinamento dos espíritos superiores, além de toda a organização complementar. De tarefa do fundador, passaria a ser tarefa dos 24 participantes do comitê, membros e conselheiros, dos integrantes da Sociedade Espírita Central, que contaria com uma diretoria semelhante à da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dos ouvintes e dos delegados representantes das sociedades da França e do mundo, que constituiriam a Assembleia Geral, que comandaria o comitê. Ou seja, seria uma direção coletiva, atuando por uma grande rede de centros, permitindo a atuação dos espíritos superiores por meio da universalidade de seus ensinos de forma permanente. A criação da sociedade anônima, por um contrato estritamente empresarial, rompeu com todos esses laços, acabando com qualquer possibilidade de progresso da doutrina espírita. A sociedade foi constituída de forma autocrática, a partir das ideias e vontades dos administradores. O contrato rompeu absolutamente com a sociedade parisiense, que perdeu sua união com os meios do espiritismo, revista e livros, que se tornaram posse da sociedade anônima. Por fim, a assembleia prevista no estatuto compreendia apenas os sócios e investidores, donos das partes de proveito. Nunca os espíritas, ansiosos de participar dos planos propostos por Kardec em seu artigo Constituição Transitória do Espiritismo, puderam concretizar esse sonho. Jamais foi criada uma Assembleia Geral para atender o desejo de Kardec de estabelecer uma direção coletiva. Somente essa coletividade poderia se tornar uma garantia contra os desvios, que, aliás, ocorreram. Vejamos. A causa mais comum de divisão entre cointeressados é o conflito dos interesses e a possibilidade para um de suplantar o outro em seu proveito. Essa causa não tem nenhuma razão de ser desde o instante que o prejuízo de um não pode aproveitar aos outros, que são solidários e não podem senão perder em lugar de ganhar com a desunião. Admitamos que entre eles se encontre um falso irmão, um traidor, ganhe pelos inimigos da causa que poderia ele, uma vez que não tem senão sua voz nas decisões? Suponhamos que, por impossível, a comissão inteira entre no mau caminho. Os congressos estarão lá para colocá-la em ordem. A Assembleia, comandando o comitê, segundo Kardec, no caso limite de divisão, só ela poderia evitar os prejuízos dos descaminhos da comissão. O professor Rivaio considerava impossível que 24 espíritas professos, sendo 12 membros e 12 conselheiros totalmente desinteressados, tomassem o mau caminho. Mesmo assim, previu a direção coletiva da Assembleia como última instância, mas nada disso se concretizou. Contra sua vontade, a formação de uma comissão administrativa autocrática, que se iniciou com 3 integrantes e acabou por se constituir de um só líder. Lemarie levou à completa falência toda a organização do espiritismo. Podendo agir sem qualquer vigilância ou comando do movimento espírita, o resultado foi o que constatamos nesta obra: o descaminho, a adulteração das obras, as estruturas de poder pessoal, uma completa ruína. Mas, com o passar das gerações e a atuação dos bons espíritos que foram os responsáveis pelo espiritismo, o estudo da história e da verdadeira doutrina, um restabelecimento será possível, trazendo de volta a doutrina espírita para seus trilhos originais. Essa recuperação futura, porém, deverá compreender, certamente, tanto a teoria quanto a prática, representadas pela unidade de princípios, organização pela direção coletiva e pelo método da universalidade do ensino dos espíritos superiores. 11. Fundamentos financeiros para o Comitê Central. Como vimos, Kardec planejou instituir o Comitê Central nos moldes de uma fundação, considerando tanto os bens quanto as doações e rendas obtidas,
pelo projeto destinadas a formar um patrimônio. Ele pretendia doar o seu terreno da Avenida de Seguir e já havia feito um empréstimo pessoal para fazer casas de aluguel, tudo em torno de dar um futuro sustentável ao espiritismo. Tomou o cuidado de elaborar uma prática segundo a qual as despesas só poderiam ser assumidas considerando o limite disponível de renda do projeto. Por isso, afirmou que a sorte de uma administração como esta não pode estar subordinada a probabilidades de um negócio comercial, que dependeria de lucros para sobreviver. Kardec chegou a calcular o quanto de renda seria necessário para sustentar o projeto do Comitê Central. Deveria ter um patrimônio suficiente para oferecer uma renda mínima de 25.000 a 30.000 francos, inicialmente. Suponhamos, pois, que, por um caminho qualquer, a Comissão Central seja, num tempo dado, posta em condições de funcionar, o que supõe uma renda fixa de 25 a 30.000 francos, em se restringindo, pelo início, os recursos de todas as naturezas, os quais disporá em capitais e produtos eventuais, constituirão a Caixa Geral do Espiritismo, que será objeto de uma contabilidade rigorosa. As despesas obrigatórias, estando reguladas, o excedente da renda aumentará o fundo comum. É proporcionalmente aos recursos desse fundo que a comissão proverá as diversas despesas úteis ao desenvolvimento da doutrina, sem que jamais possa disso fazer seu proveito pessoal, nem uma fonte de especulação de nenhum de seus membros. Kardec, 1868, dezembro, página 25. Veja que, se a renda excedesse as despesas obrigatórias, todo excedente deveria ampliar o patrimônio e nunca ser vertido em proveito pessoal. Estava muito bem bolado, né, gente? Em seguida, Kardec trata da necessidade de publicação das obras do Espiritismo. E foi nesse sentido, pela necessidade de comprar papel, pagar gráfica, vender às livrarias e ao público, que ele considerou, se fosse necessária, a constituição de um estatuto acessório de uma sociedade anônima. Para dar a essa instituição uma existência legal, ao abrigo de toda contestação, dar-lhe, porém, além disso, o direito de adquirir, de receber e de possuir, ela será constituída, se isso for julgado necessário, por ato autêntico, sob forma de sociedade comercial anônima. Ibidem. Mas teve o cuidado de adicionar uma condição, com todas as estipulações necessárias para que jamais possa se afastar de seu objetivo e que os fundos não possam ser desviados de sua destinação. Todavia, com o contrato criado em julho de 1869, os administradores transformaram o que seria uma organização acessória em principal. Em lugar dos moldes de uma fundação, a sociedade anônima, que não foi prevista para sobreviver de renda, a partir de um patrimônio, mas somente para explorar os lucros da livraria, das obras de Kardec e da Revista Espírita. O fundo social inicial, em termos de valores em espécie disponível, era de apenas 10.000 francos. Somente as remunerações previstas para os administradores no primeiro ano foram de mais de 4.000 para cada um, fora todas as outras despesas regulares. Nada foi planejado considerando a renda disponível. Os lucros e juros foram estipulados já na constituição da sociedade. Enfim, o que Kardec afirmou que não poderia ocorrer se tornou lei, pois a sorte de uma administração como esta ficou absolutamente subordinada às probabilidades de um negócio comercial, nas palavras de Rivaio. Tanto que, em 1877, numa das atas da sociedade, declara-se que o fundo social foi acrescido somente de 2.000 francos, provavelmente referentes à entrada de Lemarre como sócio. Desse modo, nenhuma das doações feitas pelos espíritas foi integralizada no capital, somente destinada às despesas e remunerações. O final trágico dessa história foi a falência da sociedade e a extinção da organização do espiritismo, além da adulteração da teoria e do abandono do método.
Revista Oficial do Espiritismo. Eu queria fazer um comentário, antes Pois de não. entrar no 12. Então, pelo que eu estou vendo aqui, Kardec deixou isso tudo escrito, acessível a todos os espíritas. E esse pessoal que transformou em empresa, sociedade anônima, né, transformou, eles sabiam disso, né? Claro. Me parece que sim. E eles foram, assim, gananciosos, né? Sim. Eles queriam... Materialistas, né? Eles visaram... eles queriam subtrair dali do espiritismo, eles não... Eu anotei aqui. Eu acho que aí... Kardec deixou os bens intelectuais e materiais do espiritismo, Isso, né? isso. É uma herança, né? O Kardec faleceu, Então, ficou essa herança para o espiritismo e para os espíritas. Isso, para o Mas espiritismo. eles entraram e fizeram uso pensando só neles e no lucro. Eles viram como um negócio, eles não viram Isso. como uma doutrina. Na Materialmente, humanidade, eles viram como um pensaram em lucro. negócio. E espiritualmente, eles contrariaram exatamente aquilo que o Kardec E falou. parece que eles usaram como brecha essa parte que Kardec fala, se for necessário, Isso, e aí virou a lei. criação da sociedade anônima. Eles pegaram como brecha isso. É como lá se dentro eu e virou falasse... a regra geral. É como se eu falasse para minha consciência assim, não, mas ele deixou aqui que se fosse necessário, eu fizesse uma sociedade anônima. Vamos fazer. Né? Então, a gente muitas vezes dá desculpa para a nossa consciência, assim, né? E acaba distorcendo as coisas. E o mais triste é que, em termos de doutrina, eles contrariaram Kardec. A Revista Espírita passou a fazer publicações contrárias a Kardec, né? Eles tiraram do contexto assim de doutrina para a humanidade e colocaram para uso pessoal. Né? Tanto do lucro quanto da doutrina, porque daí eles começaram a publicar o que eles queriam na Revista Espírita, sem toda aquela organização que Kardec propôs, né? Exatamente. Com essa continuidade... Oi, Rolim, pode falar. Com essa continuidade, né, a gente vê o desdobramento que levou ao espiritismo de hoje, né? Que nós não temos, né, esse pensamento de buscar essa comunicação com os espíritos superiores para buscar novos princípios, observar melhor os ensinamentos. Estudar com eles, né? Sim. O Paulo fala muito assim, né, Rolim, que nós vamos chegar nesse momento de maturidade espiritual. Deus né? quiser. Que quando estivermos prontos, os espíritos vão começar, né, a se comunicar. Eu estava, né, enquanto a gente estava lendo, eu estava pensando, né, que vejam, quando Kardec começa a falar, não, Kardec não, desculpa, é que eles começam aqui, lá na página 176, quando naquele parágrafo que começa, mas com o passar das gerações, né, o Paulo escrevendo, essa recuperação futura, porém, deverá compreender certamente tanto a teoria quanto a prática, representada pela unidade de princípios, organização pela direção coletiva e o método da universalidade dos ensinos. Então, eu particularmente vejo assim um processo gradativo, né? Primeiro, nós tomamos conhecimento de tudo isso que nós não conhecemos. Eu estou falando por mim, né? Acredito que talvez pela maioria. Nós não fazíamos ideia, primeiro, do trabalho de Kardec. Já começa daí, né? Que todo esse golpe também nós não sabíamos, ficamos sabendo. E a adulteração das obras também. Então, eu entendo que agora, que nem, por exemplo, eu estava outro dia conversando, né, com uma pessoa, nós agora já entendemos o que é o espiritismo realmente, né? A verdadeira doutrina espírita. O próximo passo vai ser um processo lento, gradativo, mas por quê? Porque as casas espíritas hoje, da forma como estão constituídas, hierarquicamente, inclusive, é o contrário de tudo aquilo que Kardec queria, né?
a maioria que eu saiba das casas espíritas tem aquela estrutura, tem o presidente, tem o conselho deliberativo, mas tem toda uma centralização do poder de decisão aí, que é o oposto do que Kardec queria, né? E desenhou todo esse projeto, né? Dessa direção coletiva, dessa direção invertida, né? Então, vai ser todo um processo, né, de desconstrução, de quebrar barreiras, quebrar vaidades, né? Quebrar aí status de poder, entre aspas, né? E vai ser um processo muito delicado, né? Aí, depois, eu vejo assim, a partir do momento que... E paralelo a isso, restabelecendo toda a essência verdadeira da doutrina espírita, né? E aí, num terceiro momento, né? Enquanto isso, recuperando-se também a unidade de princípios, né? A unidade de organização, de métodos, até que a gente possa chegar e retomar realmente a universalidade dos ensinos dos espíritos superiores. Eu acredito que há vários grupos fazendo o que nós estamos fazendo, e com essa vontade também de começar, a hora que tiver um pouquinho mais de conhecimento, porque nós estamos aprendendo agora, eu pelo menos estou aprendendo agora. E eu também, né? Só você não. Isso. Então, mas daqui a pouco o tempo passa e esse aprendizado vai ficando mais sólido. E o Safira, inclusive, comentou isso na aula passada. E aí precisamos pôr em prática. Não sei como, mas a gente só aprende a fazer fazendo. Então, nós vamos tentar, né? Nós vamos tentar. Se Deus quiser. Eu vejo que a gente aprendeu que diálogo com os espíritos na casa espírita é só em reunião mediúnica, no sentido de obsessão, né? De doutrinação. De doutrinação, de passar mensagem de orientação para os dirigentes da casa espírita, que aí vai o mentor, e ficou só fechado nisso. Exatamente. Agora, para a gente retomar, a gente precisa verdadeiramente conhecer o espiritismo. E para conhecer, o que a gente tem que fazer? O que a gente está fazendo. Sim. Né? Todo o trabalho que o Paulo propôs, né, de conhecer o espiritismo a fundo mesmo, que aí vem o contexto do século XIX, a gente realmente estudar as obras, coisa que raramente acontece na casa espírita, né? De todos que ali frequentam, seja aquelas pessoas que vai lá em busca de auxílio, seja os voluntários trabalhadores, seja a diretoria, todos precisam estudar como a gente está estudando. Se reunir e estudar, porque é a única maneira de conhecer o espiritismo. Porque senão, como que você vai continuar uma pesquisa que Kardec propõe aqui, da gente voltar ao diálogo com os espíritos, para continuar eles trazendo informação para a humanidade, se a gente não conhece o espiritismo? E vai mais... E eu vejo também eu não frequento nenhuma casa espírita, né, faz alguns anos, mas quem frequenta, conversar com os dirigentes, né? Difícil. Então, mas tem que ser, mas é difícil, hein? Se a gente não começar, vai continuar por mais 100 anos, mais 150 anos assim. Então, mas o pessoal se acomodou da seguinte maneira: está dando certo do jeito que está, não se mexe. Sim, eu entendi. Mas eu concordo com você, tem que pôr a mão na massa. Mas se a gente falar um pouco de autonomia, e que Kardec falou, que ele escreveu, que ele nos deixou, e que Paulo e outras pessoas, né? Não foi só Paulo e Lucas, a Simone e outros, que estão atrás e estão trazendo essa luz, abrindo esse leque para nós. Vocês sabem disso? Aí começa a entrar, eu sei que é difícil. E aí falar para outras pessoas também, ou um grupo, né, que ouviu, eu não sei, foi aqui nesse grupo que falou que a pessoa foi dar passe com uma roupa que tinha um buraco no braço. Nossa, isso foi demais, entende? E se ela mesma falasse, mas o que tem minha roupa, etc, etc, etc.
Mas tem que começar, devagar. Para isso, a gente tem que se abastecer do Espiritismo para a gente ter uma argumentação baseada no que está no Espiritismo para conversar com a pessoa. Mas eu acho que a gente E já para isso, a tem um gente tem que pouco. estudar A gente bastante tem um pouco. antes. Olha, eu tenho lido o livro X, Y e Z. Vocês procuram fazer isso, tal, tal, tal. Nesse livro contém isso, isso. A gente já tem um pouco para A iniciar. Milena, É porque assim, ó, o espiritismo ele é visto ainda como religião, então fica todo aquele assistencialismo. A casa espírita ela Sim. fica num assistencialismo material e num assistencialismo espiritual. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade para todos. Mas para chegar a essa ideia, tem que traçar mais ou menos esse caminho que a gente está traçando. a gente não pode esquecer que nós nas casas, né, na maioria das casas, a Milena colocou no chat, né, muito difícil abordar com os dirigentes. Estou falando mais com os frequentadores, simpatizantes, porque os dirigentes não querem sair da zona de conforto. Então, o que acontece? Verdade. Foram anos e anos e anos nesse Heteronomia. modelo, né, nesse modelo aí febista, nesse modelo heterônomo, nesse modelo em que ser presidente da casa espírita é status, né, que, enfim. Então, na realidade, mais para frente, eu acho que é mais para frente, vejam, Kardec vai falar até da preocupação dele com os melindres dos médiuns, né, com os melindres pessoais, no sentido de, por exemplo, né, ele dá, de estarem abertos a críticas no sentido da fidedignidade da psicografia. Então, vejam a que nível de detalhe Kardec vai, né? Por quê? Porque o ser humano é muito difícil em relação ao seu ego, à sua autorreferência, né? As pessoas, de um modo geral, elas não querem abrir mão do seu modo de pensar, daquilo que elas construíram durante 40 e não sei quantos anos, que é a idade que tem a casa espírita. Então, o trabalho, na realidade, porque a doutrina é claríssima, Kardec é brilhante, não tem, é inquestionável, né? Então, a maior dificuldade... Sátiro voltou, que bom. A maior dificuldade que a gente vê, mas que nós não devemos desanimar também, que é aquela história que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? No sentido de ir sensibilizando todo esse contexto que é geral, né? Então, Ô, Maris, oi, Rô. e assim, as casas espíritas e os dirigentes das casas espíritas, eles estão focados em Emmanuel e André Luiz. Isso Eles aí. não estão focados na doutrina dos espíritos Kardec, e não. em Kardec. Sim? Eles tomaram esses dois tipos de obras que veio através da mediunidade do Chico e eles ficam nelas. Então, eles tomaram isso como doutrina espírita. Mas, sabe, Rô, Aí, nas obras de André Luiz, aí fala lá como que é a reunião mediúnica, daí eles pegam e vê a reunião mediúnica como a partir de André Luiz, e não como a partir da pesquisa que Kardec fez. mas veja, Rô, Eles vão em Emmanuel, em relação à caridade, que o Emmanuel fala, eles vão na questão de assistencialismo. Então, mas veja, eu penso assim, eu entendo que cabe a nós, por exemplo, né, na casa onde eu vou, eu cometo o evangelho quando era presencial, né, de terça e de sexta, o evangelho público, e eu faço preleções também na quarta tarde, antes do Papa. Então, eu entendo assim que cabe a cada um de nós, aos pouquinhos, ir semeando isso. Então, por exemplo, voltando a presencial, as minhas preleções vão ser o oposto daquilo que eu fazia. Por quê? Porque era sempre em cima de uma lição da coleção Fonte Viva, né? De Emmanuel. Então, enfim, aquelas lições, ainda outro dia, depois vocês olhem a lição 97 do Fonte Viva. Depois vocês me falam. Heteronomia pura, né? Aquela especificamente. Enfim, e outras que a gente tem. Então, agora, quando nós retomarmos, eu vou focar em cima do que nós estamos aprendendo, ou seja, sobre a vontade,
o livre-arbítrio, as nossas conquistas. Então, eu entendo que nós temos que ir fazendo a nossa parte aonde dá, né? Porque não adianta a gente querer que, num estalo, a coisa mude da noite para o dia. Mas nós podemos ir começando nas atividades que nós temos, né? Então, é o que eu estava falando outro dia, nós não podemos tirar das pessoas que frequentam a casa espírita o direito de verem toda essa nova em termos, né, entre aspas, a abordagem do que é o livre-arbítrio, do que não existe karma, tudo aquilo que a gente está aprendendo, para não ser repetitivo. Então, eu entendo que cabe a nós, por exemplo... E ressignificar o que André Luiz trouxe e o que Emmanuel trouxe. A gente tem que ressignificar usando a doutrina dos espíritos. Eu dou aula no segundo e no terceiro ano. Começar pelas bordas. Eu dou aula no segundo ano e no terceiro ano de aprendizes do Evangelho, né? E aí, por exemplo, por enquanto, ainda está nessa estrutura, tem a leitura preparatória. Eu decodifico toda vez, depois que a pessoa leu, fez a apresentação dela, né? O que eu faço? Eu decodifico, eu dou uma ressignificada em tudo, né? Então, eu entendo que esse é o nosso papel, né? O terceiro ano de aprendiz, só para citar, nas férias, eles quiseram, porque quiseram ler o capítulo 8 do Nem Céu Nem Inferno. Eu aproveitei a deixa, vocês querem? Queremos. Então, nas férias, a gente, no mês de julho, fez... Então, eu entendo que é assim, que a gente vai plantando, sabe? Vai plantando, vai mostrando para as pessoas, né? Que não existe karma, que o livre-arbítrio é uma conquista, né? Falando que não existe céu nem inferno, nem muito menos umbral, e etc. E, aos pouquinhos a gente vai, né? Eu acho que vai pelas bordas, né? Vai indo pelas bordas até chegar no principal. Levando conhecimento, sabe? Como dizer, através da educação, através do conhecimento, é que as pessoas podem ir entendendo a verdadeira doutrina espírita, né? Eu não sei, eu entendo assim. Eu tenho, como trabalhadora, eu procuro fazer nesse sentido, né? E quando me é permitido, em alguma situação, eu expor o que eu penso, pode ser o presidente do centro, do conselho dele, pode ser o Papa, entendeu? Eu falo o que eu penso de acordo com tudo isso que nós estamos aprendendo. Então, é esse o nosso papel, né? A gente virou multiplicador, e vai ser esse nosso trabalho também, né? Exatamente, exatamente. Podemos seguir? Então, vamos lá, Miriam. 12. Revista Oficial do Espiritismo. Durante a primeira fase do Espiritismo, a revista espírita foi conduzida pelo fundador, que se serviu dela para conhecer a opinião coletiva, tanto dos homens, por seus artigos, como dos espíritos, pela publicação de comunicações, diálogos, ensinamentos e evocações. Servia como meio de comunicação dos centros com a sociedade parisiense e vice-versa. Fazia parte do legado. Dessa forma, explica Kardec, a revista foi até hoje e não podia ser senão uma obra pessoal, tendo em vista que ela faz parte de nossas obras doutrinárias, tudo em servindo de anais ao Espiritismo. É lá que todos os princípios novos são elaborados e colocados em estudo. Era, pois, necessário que ela conservasse o seu caráter individual para a fundação da unidade. Ibidem, página 22. Não é página, não, é P22. Na segunda fase do Espiritismo, porém, a revista, que se tornaria Jornal Oficial do Espiritismo, deveria ser dirigida, segundo o espírito da doutrina, pelo comitê, com a direção coletiva de seus 24 membros, sob o comando das Assembleias Gerais. Como conselheiro, Rivaio pretendia continuar como colaborador. A revista se tornará, como todas nossas outras obras feitas e a fazer, a propriedade coletiva da comissão, que dela tomará a direção para a maior utilidade do espiritismo, sem que renunciemos, por isso, a lhe dar a nossa colaboração. Ibidem. Com a fundação da Sociedade Anônima, porém, a Revista Espírita de Estudos Psicológicos, criada por Allan Kardec, tornou-se um bem,
e a única menção à sua gestão no contrato é a seguinte. Artigo 13. O Comitê de Administração possui os mais amplos poderes para administrar e gerir os bens e negócios da sociedade, inclusive transigir, firmar compromisso, desistir e renunciar a garantias, com ou sem pagamento. Pode delegar seus poderes a um de seus membros, que atuará como seu representante e sob sua responsabilidade. Ou seja, nada da proposta de ser dirigida de forma coletiva, segundo o espírito da doutrina. Sem previsão no estatuto, na prática, a gestão foi delegada a um só dos sócios proprietários, que assumiu como secretário-gerente da Revista Espírita. Esse cargo autocrático foi exercido por Deslian em 1869 e 1871, sendo transferido nesse ano para Leymarie, que o exerceu até sua morte, em 1901, deixando-a como herança familiar para sua esposa e depois seu filho. Toda a característica de laboratório da doutrina se encerrou com a morte de Rivaio. O contrato da Sociedade Anônima não previu qualquer relação com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ocorrendo um rompimento. Jamais os planos de organização de um comitê central, unido a uma sociedade espírita central, foram realizadas. A mediunidade nunca foi prevista entre as atividades da Sociedade Anônima. Esqueceram da doutrina. Mesmo assim, diante da estranheza dos grupos espíritas, que até então se correspondiam com a Sociedade Parisiense, a resposta dos administradores na Revista Espírita foi uma absurda declaração de supremacia mundial, enquanto representação do espiritismo, mesmo sem cumprir nenhuma das diretrizes propostas por Kardec para sua adequada organização. Afirmaram os administradores. A Sociedade Anônima do Espiritismo é uma organização essencialmente distinta. Enquanto a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é puramente local, ou pelo menos se restringe a algumas correspondências limitadas à província e ao estrangeiro, a Sociedade Anônima do Espiritismo vem a ser, através da Revista Espírita, um órgão de centralização quase universal. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, B, novembro, página 447. Além disso, apesar de se tratar inicialmente apenas de uma empresa destinada a publicar as obras de Kardec, tendo como razão social a Sociedade Anônima por partes de proveito de capital variável, passou a ser designada na Revista Espírita como Sociedade Anônima do Espiritismo, com pretensões da mais ampla representatividade e de comando do Espiritismo no mundo, sem vínculo com a Sociedade Parisiense, sem prestar conta aos grupos espíritas da França e do mundo, dirigida por 3 administradores, sem, assim designados, apenas por terem aportado um valor em espécie, com amplos poderes delegados a si próprios. 13. Obras básicas a preços populares. Deixa eu fazer só um comentário aqui na parte que a senhora terminou de ler. Sociedade Anônima do Espiritismo com a pretensões mais amplas, representatividade e de comando do Espiritismo no mundo. Sem vínculo com a Sociedade Parisiense, sem prestar contas aos grupos espíritas da França e do mundo. Né? Eles pararam de prestar conta para os grupos espíritas da França e do mundo. Por isso, acabou que faliu depois, né? Porque as pessoas, elas não estavam tendo a coordenação de Kardec, elas deveriam confiar. E outras que devem ter chegado até elas o que aconteceu depois, né? Aí elas pararam de se comunicar e contribuir, né? Se algumas contribuíam com a assinatura da revista. Não houve compromisso com a doutrina, né? Nenhum. Assim, os grupos, né? Isso que me chamou a atenção, os grupos do Espiritismo no mundo. Na França e no mundo. Na França e no mundo, que tinham contato com Kardec. Então, eles pararam. Então, foi um dos motivos também pelo qual que acabou que faliu, né? Continuamos? Sim.
13. Obras básicas a preços populares. O professor Rivaio era partidário da publicação de edições populares a baixos preços das obras fundamentais da doutrina, para serem mais amplamente difundidas. No entanto, durante a primeira fase de elaboração da doutrina, isso não foi possível. As obras eram publicadas por editoras comerciais. Kardec tinha apenas direitos autorais, e não a renda comercial, nem a possibilidade de determinar o preço de venda. Estamos completamente de acordo com as condições em que são editadas, mas as condições em que são editadas não permitem que seja de outro modo, no estado atual das coisas. Apenas de nossa parte, ela exigiria capitais que não possuímos, bem como cuidados materiais que os nossos trabalhos, que reclamam todas as nossas meditações, não nos permitem dar. Assim, a parte comercial propriamente dita foi negligenciada, ou melhor, sacrificada ao estabelecimento da parte doutrinária. O que importava, antes de tudo, era que as obras fossem feitas e assentadas às bases da doutrina. De acordo com o projeto de organização do Espiritismo, quando a renda fosse suficiente, a publicação por seus próprios recursos e meios permitiria praticar preços baixos. Artigo 5º. Sendo garantida uma renda suficiente para as despesas fixas correntes, será retirado dos fundos disponíveis o valor necessário para as publicações feitas para o sucesso do comitê, em particular, as obras fundamentais da doutrina em edições populares e em idiomas estrangeiros. Manuscrito Sedor, Lucas, número 165, underline 01. Só uma pausa. Só uma pausa também. Parece que Kardec ele viu que não dava para fazer os livros com preço popular, né? Mas ele estava, a partir dessa nova Constituição, já vendo um mecanismo para que ele conseguisse, de fato, fazer isso. Analisando para isso, né? Isso, para ter livros a preços populares. É só isso. Segundo a médium, amiga do casal Rivaio e dama de companhia de Amélie, após a morte de seu marido, Bert Fropo, a motivação para aceitar assinar perante um notário de Paris o contrato de constituição da Sociedade Anônima. Texto jurídico complexo para o entendimento leigo. Foi exatamente a oportunidade de publicações populares, cumprindo a vontade de Kardec quanto à propagação de suas obras. Essa propagação não pôde ser eficaz, ou não pode? Não pode, a menos que os livros do mestre sejam baratos. Foi o desejo de sua viúva. Ela se impôs, apesar de sua adiantada idade, as mais difíceis privações, de modo a deixar uma fortuna real para o espiritismo, aceitando comprometer sua saúde, já tão delicada, e ser tratada como uma avarenta para alcançar o objetivo que ela propôs a si mesma, o de divulgar a instrução moral e intelectual entre os seguidores pobres do espiritismo, para ver crescer a obra de seu marido. Fropo, 1884, 2018, p. 24. Essa pedaço também aqui vai em favor da Amélie, né? Para o nosso entendimento de por que aconteceu tudo isso. Para que não digam que ela negligenciou, não se tratou disso. Aqui, essa propagação não pôde ser eficaz, a menos que os livros do mestre sejam baratos. Foi o desejo de sua viúva. Ela se impôs, apesar de sua adiantada idade, as mais difíceis privações, de modo a deixar uma fortuna real para o espiritismo, aceitando comprometer sua saúde já tão debilitada e ser tratada como uma avarenta para alcançar o objetivo que ela propôs a si mesma. Então, assim, quem é que chegou assim de pronto e falou assim, não, Amélie, não se preocupe que a gente vai cuidar de tudo, né? Foram esses. E ela tinha esse objetivo de que continuasse o espiritismo. E daí porque assim, eles eram casados. Todo o patrimônio de Kardec, no caso de Polite, era dela. Mas ela tinha o entendimento de que todo aquele patrimônio era para benefício da doutrina dos espíritos, para o espiritismo. Então, ela, com toda dificuldade, com o propósito de que continuasse a divulgar a doutrina dos espíritos, né, através do comitê e tal, ela aceitou
a fazer a toda essa ideia desse grupo que propôs a falar, não, deixa que a gente vai cuidar de tudo, né? E como fala assim no livro Madame Kardec, e aqui também o Paulo ele fala que não é que ela foi qualquer outra coisa, ela confiou e pelo jeito todos que estavam no espiritismo sabiam desses planos de Kardec. Então ela confiou que eles iam Cumprir por esse caminho, que eles iam por esse caminho. E que ela não queria uma pausa. O espiritismo ele teve uma pausa na história da humanidade. Não, ela não queria uma pausa. Por isso esse pessoal que chegou lá oferecendo, falando, não, deixa que a gente cuide de tudo, lógico que ela ia aceitar, até eu aceitaria. É só isso. Ela confiou, né? Fropo relata em seu livro Muita Luz, de 1884, olha, veja, 1884, não demorou muito depois que ele morreu, né, gente? Que denuncia os desvios, quer dizer, em 1880, no Brasil, claro que não, mas olha lá, 1884, já havia denúncia, né? Não demoraram para descobrir. Foi, né? Hã? 15 anos depois que veio a denúncia. Que denuncia os desvios e desmandos da Sociedade Anônima e seu administrador, Lemarri, que viu das mãos de Rivaio, antes de sua morte, uma nota na qual o custo de seus livros era de apenas 80 centavos, enquanto o preço de venda de 3 francos. E ela então proclamou, parece-me que agora é a hora de baixar o preço dos livros. Nunca o projeto de popularização das obras foi posto em prática. Os preços dos livros principais foram mantidos em 3 francos e 50 centavos, mesmo com os custos se tornando mais baixos pelo fato de a Sociedade Anônima ser, desde sua fundação, a própria editora das obras, sem intermediários. Ao contrário do proposto por Kardec, a venda das obras pela Sociedade Anônima tornou-se a única fonte de lucros e juros, tanto para as despesas quanto para as remunerações. Uma sociedade amplamente vulnerável às ambições e necessidades financeiras pessoais de seus administradores. A infeliz consequência de todos esses desmandos foi a adulteração das obras de Kardec, desde 1869, como vimos ocorrer com O Céu e o Inferno e a Gênese, a publicação de obras contrárias ao Espiritismo, como A Queda segundo o Espiritismo, a tomada da revista pelas ideias rostanguistas por Guérin, que se tornou proprietário. Também a separação entre a Sociedade Anônima e a Parisiense de Estudos, que colocou um fim na doutrina, pelo alijamento dos espíritos superiores de todo o processo. Pesado, né? Alijamento mesmo. Essa medida descabida e a não participação dos grupos espíritas encerraram o método da universalidade do ensino. Aqui que ficou complicado, porque deixou de ser universal, né? Mas olha, a gente leu na página anterior, como que esses espíritas estavam espalhados pelo mundo ia continuar com esse grupo? Não ia continuar. Não ia. Tem Kardec, nossa, não ia continuar, né? Podemos concluir que, logo após a morte de Rivaio, a unidade da doutrina foi rompida em virtude das adulterações. Como também a organização proposta por Kardec nunca foi estabelecida, e o método foi abandonado. Desse modo, as gerações seguintes foram prejudicadas tanto pelas ideias teológicas e da heteronomia dogmática de Rustang, como também pela estrutura empresarial da Sociedade Anônima e pelas pretensões quase clericais de seus administradores. Somente os pioneiros fiéis, lutando pela proposta original, criando a União Espírita, a revista Lei Espiritismo, amplamente coletiva e filantrópica, denunciando a adulteração de A Gênese e fincando resistência às pretensões dos adulteradores, deixaram-nos pistas da necessária revisão da história e do restabelecimento da teoria e do projeto de Kardec. Nas palavras de Bert Fropo, contra as investidas dos rostanguistas como Guérin e Lemarri. Não queremos deixar o Espiritismo entrar na fase teológica. Para quê? Para estabelecê-lo sob a forma de religião? Será que nossa querida doutrina não é mais forte com um simples título de filosofia? Ela penetra através da lógica e da verdade nas almas ávidas
para conhecer aquilo que está além deste mundo tão prosaico. Ela consola os corações alquebrados pelo sofrimento, dá a esperança de se chegar, através do progresso, à suprema felicidade, à imortalidade de nosso espírito e, enfim, ao conhecimento de um Deus, bondade suprema, justiça eterna, que ela nos ensina a amar, a adorar e a bendizer. De que mais precisamos? Será que esses senhores desejam pontificar? Idem P. 56. Parece também que acaba ficando para nós também esse legado das instituições espíritas, desenvolver um modo de ter uma gráfica própria para a impressão dessas obras, para distribuição popular ou até gratuita. E não fazer disso um negócio de sustentação, né? Eu sei que alguns centros espíritas têm a sua livraria espírita para ajudar ali na sustentação da casa espírita, mas acaba que nessa biblioteca espírita não entra só livros espíritas, entra livros espiritualistas e entra livros também muito duvidosos, né? Então, acaba que o propósito não é esse, né? Todo esse desvio teve graves consequências quanto à organização do movimento espírita, pois os 3 pilares do espiritismo ficaram abalados: unidade de princípios, organização e métodos da ciência espírita. O movimento espírita caiu em todas as armadilhas que Kardec desejava combater preventivamente. A divergência de entendimento teórico entre os espíritas, mantendo dogmas heterônomos, em lugar da autonomia moral proposta originalmente. A exaltação de personalidade e os prejuízos das ideias e vontades pessoais. O desvio de finalidade dos meios da ciência espírita, como as revistas, livros, palestras, sociedades, comunicações espirituais e o exercício da mediunidade, tornando-os fonte de renda de oportunistas em benefício próprio e não para tornar-se capital controlado pela direção coletiva para a continuidade do espiritismo. Esse parágrafo é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Até porque o primeiro item aqui é a divergência de entendimento teórico entre os espíritas, mantendo dogmas, né? Então, a gente vê aí a discordância. Bem claro, né? Nossa, é impressionante. E a gente só vai conseguir mudar isso fortalecendo a unidade de princípio. E a gente só consegue fazer isso estudando profundamente Kardec. Senão, a gente fica no achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho. E não aquilo que foi o que o Safiro falou um dia desses, né? A gente tem que estudar mesmo e começar a pôr em prática alguma coisa, porque senão nós vamos ficar no achismo sempre, né? Com certeza. Continuando? Sim. A adulteração das obras de Allan Kardec. Durante a fase de elaboração do Espiritismo, mais precisamente desde janeiro de 1858, quando Allan Kardec iniciou a publicação da Revista Espírita, toda a parte de edição de suas obras estava ao encargo de editores profissionais. Primeiro, Danty, depois, aquele que se tornaria membro da Sociedade Parisiense e amigo de Rivail, Didier. Naquela época, o mercado livreiro estava bem consolidado. A maioria das livrarias também atuava como editoras, tendo faturamento suficiente para anunciar seus lançamentos. Tinha também listas de subscritores, que acompanhavam o catálogo, podendo, inclusive, comprar antecipadamente seu exemplar, o que ajudava o editor com seus custos de produção. Eram grandes as dificuldades para uma publicação pelo próprio autor. Não bastava custear uma gráfica, papel, local para estoque. Ainda mais difícil era a divulgação e distribuição dos exemplares. Esse mercado era dos livreiros, que, por serem também editores, poucos se interessavam em promover lançamentos de terceiros. Como explica Kardec, que tinha grande experiência no ramo. As livrarias, em geral, se ocupam com pouca boa vontade com obras que não editam. De um outro lado, não gostam de obstruir seus correspondentes com publicações sem importância para elas.
e de um consumo incerto, a miúde, feitas em más condições de venda, pela forma ou pelo preço, e que, além do inconveniente de desagradar os concorrentes, teriam o de lhes ocasionar as despesas de retorno. São considerações que a maioria dos autores, estranhos ao mistério da livraria, não compreendem, sem falar daqueles que, achando suas obras excelentes, se admiram de que todo editor não se apresse em delas se encarregar. Aqueles mesmos que fazem imprimir às suas custas devem bem pensar que algumas vantagens que façam ao livreiro, a obra atingirá os interessados se não os houver, em termo de negócio, em condições comerciais. Kardec, Revista Espírita, 1862, janeiro, p. 10. Em virtude da complexidade, altos custos de produção e publicidade, nunca Kardec publicou suas obras como edição do autor, transferindo os direitos de suas publicações para os editores. Direi primeiro que minhas obras, não sendo minha propriedade exclusiva, sou obrigado a comprá-las de meu editor e pagá-las como uma livraria, com exceção da revista, que o benefício se acha singularmente diminuído pelos 100 valores e as contribuições gratuitas feitas no interesse. Tá. Pelo interesse da... Eu parei de que eu não entendi. O benefício se acha singularmente diminuído pelos 100 valores e as distribuições gratuitas feitas no interesse da doutrina, as pessoas que, sem isso, seriam obrigadas a passar sem elas. Kardec, Revista Espírita, 1868, dezembro, p. 13 e 14. O que cabia a Kardec como autor era uma parte menor, os direitos autorais, os quais ele destinava à própria constituição do Espiritismo. Eu o digo com alegria, foi com o meu próprio trabalho, com o fruto de minhas vigílias, que provi, em maior parte, pelo menos, as necessidades materiais da instalação da doutrina. Assim, trouxe uma grande cota à parte à Caixa do Espiritismo. Aqueles que ajudam a propagação das obras não poderão, pois, dizer que trabalham para me enriquecer, uma vez que o produto de todo livro vendido, de toda assinatura da revista, aproveita a doutrina e não a um indivíduo. Idem p. 14. Antes do processo complexo que estava por vir para a publicação própria das obras escritas, Rivaio, em fevereiro de 1869, pediu a seus editores as últimas edições que precisavam de reposição de seus estoques. A Gênese, 4ª edição, e o Livro dos Espíritos, 16ª edição. Em seguida, para o novo passo de viabilização de edições próprias, a solução seria encarar a grande dificuldade de organizar todo o processo em prol do Espiritismo. Criar a estrutura de livraria, editora, divulgação e estoque, além dos recursos financeiros para tão grande empreendimento. Nada disso estava ao alcance do fundador na fase de elaboração. Kardec, agindo então sozinho, tinha muitas tarefas e pouco capital. No final de 1868, Rivaio dedicava-se a concluir sua obra. Como vimos, estava em seus planos organizar a publicação própria na segunda fase, da direção coletiva. Para isso, diversas providências deveriam ser tomadas. Recursos materiais, constituição de um patrimônio que rendesse o suficiente para os investimentos necessários. A criação de uma livraria e um catálogo para a venda e divulgação das obras do Espiritismo. A criação de uma sociedade comercial com direito legal de publicação de obras. O professor Rivaio pensou com muita clareza e responsabilidade em relação a todas essas providências, pois precisava ter muitos cuidados para ter sucesso na mudança de sua atuação exclusiva como fundador para a criação de uma organização por direção coletiva. Primeiro publicou na revista de dezembro de 1869 a Constituição Transitória. Depois iniciou seus planos para concretizar os passos acima para poder publicar obras próprias. Miriam, é 1868, viu? Está errada essa data aí. Qual que é o errado? O meu está em 1869. Então, o certo é 1868.
É aqui, ó. Primeiro publicou na revista de dezembro de 1800. É isso? É. Então, essa edição minha saiu em 1869. Não, a minha também, de todo mundo. Ah, Que todo comprou. mundo? É, Pensei que fosse só dessa edição. É só- Perfeito, só dá uma consertadinha aí. Tá, já corrigi aqui. Vamos lá, gente, corrigindo. É porque se não corrige, mais tarde pode surgir algum problema, né? Vai conferir no bate. Para criar o capital necessário, organizou seu grande terreno na Avenida de Seguir para se tornar, além da sede do Espiritismo, uma fonte de renda regular e segura. Fez, então, um empréstimo para dar início ao projeto de capitalização por meio do aluguel de casas. Rodapé, 47. O projeto de Kardec para as casas da Vila de Seguir também compreendia o objetivo de estabelecer um asilo, além de oferecer moradia gratuita para os membros ativos do Comitê Central que fossem pobres e fossem trabalhar em tempo integral. Que bonito, né, gente? É demais. Esse pedaço é demais. Desde os primeiros anos do Espiritismo, Allan Kardec havia comprado, como produto das suas obras pedagógicas, 2.666 metros quadrados de terreno na Avenida a Seguir, atrás dos Inválidos. Tendo essa compra esgotado seus recursos, ele contraiu com o crédito foncier um empréstimo de 50 mil francos para fazer construir esse terreno 6 pequenas casas com jardim. Que é esse SOS? É isso? É, 2012. 2012. A segunda providência foi a criação de uma livraria espírita como primeiro passo para o plano de publicações. A sede do Comitê Central da Sociedade Espírita Central e de atividades acessórias seria estabelecida na Avenida de Seguir, onde todas as atividades doutrinárias, científicas e mediúnicas ficariam concentradas. Para as questões comerciais, seria destinado outro local. Rodapé. Esta decisão contava com uma recomendação do espírito de Dieu, que havia sido seu livreiro. Numa comunicação de 21 de dezembro de 1868, ele afirma que, para Kardec, melhor seria não ser ostensivamente livreiro, não porque lhe acusariam de fazer comércio, mas em razão de sua posição de chefe da doutrina. Manuscrito Sedor, Kempf, N, 1868, underline 11, underline 21. Então, Kardec tomou providências para organizar uma livraria em outro endereço, na Rua de Lille, número 7. Essa livraria, criada por alguns espíritas, teve a participação de um funcionário de editora, Edouard Marty Bittard, não sei se pronuncia assim, que saiu do emprego para tornar-se gerente da livraria, que seria inaugurada em 1º de abril de 1869. Não se tratava de uma empresa comercial. A renda seria revertida para a Caixa do Espiritismo. Foram organizadas as estruturas próprias, como prateleiras, estoques, entre outros. A livraria espírita não é um empreendimento comercial. Ela foi criada por uma sociedade de espíritas tendo em vista os interesses da doutrina e que renunciam, pelo contrato que os liga, a toda especulação pessoal. Ela é administrada por um gerente, simples mandatário, e todos os lucros constatados pelos balanços anuais serão colocados por ele na Caixa Geral do Espiritismo. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, abril, P1. Faltava dar Só um momentinho. Aqui a gente percebe que, nossa, Kardec deixou tudo do jeito. Se aquelas pessoas que assumiram depois tivesse integrada com isso, era só fazer. Estava tudo pronto. Não foi por engano. Né? Estava tudo pronto, era só fazer. Já estava todo o plano já. Se eles tivessem afinizado com o projeto de Kardec, era só fazer. É só cumprir, né? Ele previu todos os detalhes. Faltava dar o último passo, publicar a regulamentação da Constituição Definitiva do Espiritismo,
e organizar a fundação do Comitê Central quando a renda da propriedade da Avenida de Seguir atingisse o nível de renda necessário. Depois disso, a livraria poderia se constituir também em editora capitalizada suficientemente para dar conta de todas as obras fundamentais, da Revista Espírita e das outras publicações que viriam. Havia também o plano de fazer edições populares. Infelizmente, porém, com a morte repentina de Rivaio, em março de 1869, nenhum desses planos se concretizou com a participação do fundador. A morte ocorreu numa data crucial. Aquele 31 de março coincidia com o último dia de existência legal da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A partir de então, teria início o planejamento e a organização da Comissão Central, que deveria ficar responsável pela realização da fase de direção coletiva da doutrina. Mas nada foi posto em prática pelos sucessores. Apenas foi estabelecida, informalmente, uma comissão central responsável pela transição. Poucos dias depois, com as atividades se acumulando, as correspondências do mundo todo chegando normalmente, as próximas reuniões aguardando providências, além dos compromissos legais, os participantes da comissão, não vendo outra saída, decidiram fundar novamente a Sociedade de Paris no dia 9 de abril, reunião de sexta-feira. Só um momentinho, eu estou imaginando aqui a Madame Kardec, né? A Amélie. Ela sabia que o Kardec tinha feito empréstimo lá para comprar a Vila Seguir, né, para fazer as coisas. Aí você imagina, aí ele faleceu, aí ela sabendo das responsabilidades, né? Aí chega esse grupo e fala, não, pode deixar que a gente vai cuidar de tudo. A gente vai dar prosseguimento, cumprimento. Difícil, né? Não, ela já tinha idade também, né? Não era uma criança. Em presença das dificuldades suscitadas pela morte do senhor Allan Kardec, e para não deixar suspensos os sérios interesses que tem sempre sabido salvaguardar com tanto de prudência quanto de sabedoria, a Sociedade de Paris deveu advertir no mais breve prazo e se constituir de uma maneira regular e estável, tanto para as diligências a fazer junto da autoridade, quanto para tranquilizar os espíritos temerosos sobre as consequências do acontecimento inesperado, que feriu tão subitamente a grande família espírita inteira. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, maio, p. 13. Mas essa providência era apenas provisória. Todos sabiam, e o vice-presidente da comissão, senhor Levan, foi porta-voz de que, para que a obra fosse continuada, não bastava retomar as reuniões. Era necessário cumprir o projeto da fase de direção coletiva. Afirmou, então, em seu discurso. Esperamos que um tão nobre exemplo não seja perdido, que tantos trabalhos não permaneçam estéreis e que a obra do mestre seja continuada. Em uma palavra, que ele não tenha semeado sobre um solo ingrato. Vossa comissão é de opinião que, para obter esse resultado tão desejado, duas coisas importantes são indispensáveis. Primeiro, a união mais completa entre todos os societários. Segundo, o respeito ao programa novo que nosso lamentado presidente, em sua solicitude esclarecida e sua lúcida previdência, havia preparado já há alguns meses e que foi publicada na revista de dezembro último, idem P. 14. A maioria dos participantes dessa nova comissão faziam parte daquela cujo presidente era Rivaio, mas que foi substituído por Levan em seu desejo de fundador. Rodapé. Rivaio pretendia ser o presidente honorário da Sociedade Espírita Central e também o primeiro componente do Comitê Central como conselheiro. Além deste, participavam Mallet, Conagier, Ravin, Deslian, Delane e Tailleur. Eu acho que nós temos que parar por aqui, porque isso aqui vai longo. A gente vai perder o fio da meada, deixar para a semana que vem. Sim, sim. E eu tenho 3 questionamentos aí que ninguém fez. Primeiro, por que as obras não foram barateadas?
Depois da morte dele, você está falando? Isso. Que, na verdade, eles visavam lucro, né? Não, era do interesse, né? Mas mesmo assim, por que elas não foram barateadas? Não era só isso. Imagina que, na época, o livro não era tão descartável como hoje. O livro era algo muito pouco acessível. Vamos imaginar que esses livros se tornassem acessíveis, inclusive as suas 2 últimas obras. As pessoas que já tinham comprado essa obra poderiam trocar, já que o preço caiu, e ler a nova edição. E, de repente, elas iam se dar conta das alterações. 2, quanto menos pessoas esclarecidas na doutrina, para Melhor. essa turma que estava chefiando e tentando implantar as ideias do Rustang, melhor. Povo E a inculto gente é fala fácil de assim, ser conduzido. Kardec deixou tudo escrito, tudo preparado. Só que nós estamos esquecendo que os opositores também. Porque quando Kardec desencarnou, já estavam falsificadas as 2 obras. Eles só estavam esperando o ensejo de publicar. E justamente as 2 obras são aquelas que dão uma guinada sem volta. As outras dava para você mastigar, dar uma enrolada e fazer a pessoa ver por um viés. O Céu e o Inferno é impossível. A pessoa que lê a obra original enxergar de outra forma. Não permite nubidade. Ela é seco, é direto. E a Gênese também. Então, a gente esquece, mas estava tudo... Por que não? Porque o lado de lá já tinha tudo armado esperando a oportunidade. Se alguém acha que a falsificação se deu depois da morte de Kardec, não. Ela foi concretizada só. Concretizada. E a toque de caixa. Porque tiraram o prefácio do Céu e Inferno, que não tiveram tempo de fazer um. Faltou só isso. De resto, estava tudo pronto. Então, não baratear. Hoje em dia, você pode colocar... Kardec em vida, eles juntam ali no movimento espírita, fazendo tudo por detrás, tudo pelas costas. Não entendi. Sim, é o que a gente deduz, né? Kardec em vida, eles ali seguiam ali nas reuniões, em todo o movimento espírita, mas eles já desenhando o interesse próprio deles. Vamos imaginar assim, não vou dizer que todos eles não, todos já estavam decididos, todos eles estavam esperando. Algum deles estava esperando e o garoto cantou 3 vezes e eles negaram. Entendeu? Negaram. Foram chamados, estavam... E na última hora, fraquejaram. Por quê? Porque não estavam convictos com a proposta radical de mudança a partir do Céu e Inferno. Você pode ver pelo livro aqui que depois do Céu e Inferno que começou a grande confusão no Espiritismo, porque a partir do Céu e Inferno não se iria permitir uma leitura dúbia. Não se permitiria uma leitura dúbia. Aí alguém achou estranho aí que eles não davam satisfação para a sociedade. O Papa dá satisfação para a sociedade? A Cúria Romana dá satisfação para a sociedade? Não, ela impõe para a sociedade. Isso. A mentalidade deles é a mesma. É uma mentalidade de olha, eu tenho a revelação da revelação nas minhas mãos. Vocês têm de obedecer e pronto. Quem está me guiando são os próprios evangelistas. Acabou. Conde, então tinha o interesse de fazer negócio do espiritismo, né? de ter os bens materiais, e tinha o interesse de modificar o conceito da doutrina. Não vamos pensar no negócio como móvel disso. O negócio não foi o móvel. Foi móvel mudar a para ideologia. alguns. O problema foi quem estava por trás era pelo fanatismo ideológico. O Rustam
O Rustang, ele deu todo o dinheiro dele em prol desse projeto ideológico. O Guerrin deu toda a vida dele em prol de um projeto ideológico. Alguns foram subornados com dinheiro e só abraçaram Rustang por causa do dinheiro. Mas o que estava por trás da proposta não era interesse financeiro, era divulgar a ideologia do Rustang. Depois que se faleceu e tudo, o Lerma-Raí continuou no barco porque não tinha como voltar atrás. Então, Mas o no objetivo começo- primeiro era mudar, impor Era ideológico. a ideologia de Rustang. O motivo Sim. primeiro era esse. Era esse. E, logicamente, que alguns foram tentados pelo lado financeiro. Mas, veja, todos abandonaram o projeto. Todos saíram da sociedade, só sobrou o Lerma-Raí. Até Saíram a Emily antes da saiu, morte. né? Onde? Até a Emily saiu e foi lá com os outros e acabou formando outro grupo lá. Não, mas ela saiu, mas ela continuou sócia. Como ela tinha... O nome dela ela estava não lá, tinha voto decisivo, Uhum. estava tudo na mão do Lerma-Raí, o poder de voto, ficou na mão dele. Os Mas o outros saíram Lerma-Raí, depois sim. da morte? O Lerma-Raí era interesse financeiro, ele não estava nem aí com as ideias do Rustang. Ele estava querendo se dar bem. Agora, o que moveu tudo isso daí? A fraqueza do Lerma-Raí com o dinheiro, mas nota, o Lerma-Raí só entra depois. O que moveu no início foi a ideologia. Uhum. O Lerma-Raí vai entrar no segundo ele vai concluir e levar a termo isso daí. Ele sim era interesse financeiro. Foi preso, virou presidiário por interesse financeiro. Para ele, sempre mais e mais. Falsificador. E vejam, e é fácil, né? Eu preciso do Lerma-Raí do meu lado, é só é só assinar o cheque. O Rustang tinha. Toda hora convidava ele para dar palestra, ele recebia uma poupuda soma para falar as besteiras que o Rustang quisesse. Tá bom. Agora, pensar que isso daí foi uma ideia por causa do lado financeiro, não foi. Foi uma questão ideológica. Poder, né? O mecanismo o financeiro foi um mecanismo utilizado por esses que tinham um plano ideológico. E nota, era o fanatismo, eles estavam num lado dogmático. Eles estavam interessados em dinheiro, não. O que ele estava interessado era colocar a ideia dele, se imortalizar como o Papa do Espiritismo. Essa foi a ideia que vingou. E o outro como fiel discípulo dele, o apóstolo de Rustang. O Guerrin nada mais do que foi isso. E vendem isso. Se a gente for pensar, você pega a febre nos livros dele, o que ela faz? Não, vamos falar dos apóstolos do Espiritismo. E coloca até aqueles que eram contrários entre si como apóstolos. Como se nunca tivesse oposição entre eles. Todo mundo estava a favor, todo mundo se dava as mãos. Ninguém tinha posição diferente, todos enxergavam de uma mesma maneira, e não foi assim. Minha gente, nós estamos já no horário. Miriam, só pontua para a gente aonde nós paramos, por favor. Vamos lá. Paramos na página 187, no item... Último parágrafo, né? A maioria dos participantes. Último parágrafo, exatamente. Tá. Mas a gente podia Não, último voltar... parágrafo dessa página. Isso. Mas podia voltar no início da página ali, mas essa providência, só para não perder o fio da Isso, meada. para não quebrar. Para não quebrar. Tá. Então, vamos deixar aqui. Para a próxima é mais essa providência, né? Perfeito. Tá. Que dia será? Hoje é dia 28, né? Terça-feira que vem, que dia que é? Quem está com o calendário? Dia 5/10. Dia 5/10, Marisa. 5/10. Ok. Gente, quem gostaria de fazer a prece final para a gente, por favor? Quem falou que é dia 5? Eu, não é 5? Será que eu vi errado? Não, é dia 5. O meu calendário está doido aqui.
5/10, terça-feira? 5/10. É. Nossa, meu calendário está super doido aqui. É dia 5 mesmo? É É 5. isso mesmo, é 5. Ah, então tá bom. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Vou fazer, Marisa. Pois não. Vamos agradecendo mais desse encontro, mais dessa reunião, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos que aqui ainda estão conosco, nos assistindo nesse finalzinho de encontro, pedindo a eles que possamos ter a sabedoria suficiente para o entendimento do estudo, que possamos levar para as nossas casas espíritas esse impedimento, que é difícil, mas aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, mas as coisas vão se encontrando. E assim, pedimos licença a Deus, a Jesus, para encerrarmos o estudo desta noite, com a graça de Deus. Amém. Graças. Muito obrigada, bom descanso, boa Obrigada noite a todos. Boa noite a todos. Boa Forte abraço. semana. Juju, Boa tá noite aqui a de todos novo, também. Até a semana que vem. com a graça de Deus. Sábado. Tchau para todos. Tchau, gente.